Questão número 1. Eu tenho uma função f, dada por x ao quadrado menos 1, dividido por x2 mais x menos 1. Encontre a equação da reta tangente quando x é igual a 1. Bom, muito professor gosta de resolver esse exercício usando essa equação da reta. Eu não vou fazer isso, porque, na minha opinião, é mais difícil resolver o exercício assim. Eu prefiro trabalhar com essa equação de reta aqui, ó, que é o ax mais b. Na minha opinião, fica mais rápido, é mais didático, fica mais simples quando você usa ax mais b. E é o seguinte, segue o passo a passo que eu vou mostrar aqui agora, que você vai conseguir resolver qualquer exercício de reta tangente. Para você passar em cálculo de primeira, tenta identificar padrões nos exercícios, não fica só resolvendo, não. Tá? Depois de fazer centenas de exercícios de reta tangente, eu desenvolvi esse padrão aqui. O primeiro passo é você substituir o x na função original. Esse passo é o mais fácil de todos. E muitas vezes você nem precisa de fazer o passo número 1. Porque, dependendo do exercício, ele já te dá a imagem, já te dá o x e o y. Aonde tem x, você coloca 1. Só isso. Vai ficar 1 menos 1 em cima, e embaixo 2 menos 1. Está dando 2 menos 0 em cima, 1 embaixo, está dando 0. Então, substituindo, né? 1 na função original, a gente achou 0. O que isso significa? Significa que o ponto 1,0 é um ponto da reta. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, olha só, se o enunciado já te desse assim, ó, eu quero a tangente no ponto 1, 0. Aí você precisava fazer o passo A? Não. Ele já te deu o ponto, entendeu? É porque alguns exercícios ele te dá só o x. Aí você tem que lembrar de calcular a imagem. Tudo bem? Você tem o x, substitui na função, você acha o y. Ponto, né? Você tem um ponto da reta, que é x igual a 1 e y igual a 0. Agora, por que o ponto da função também é o ponto da reta? Pensa comigo. Você tem um ponto qualquer. A reta tangente, ela toca o gráfico naquele ponto. Então, esse ponto que é um ponto da reta, também vai ser um ponto do gráfico. Entendeu? Enfim, esse é o passo número 1. Ele é o mais simples de todos. Qual que é o passo B? O passo B é você substituir o 1 na derivada da função. Só que a gente não tem a derivada da função, né? Então você tem que derivar e depois substituir na derivada. Aqui eu vou usar a regra do quociente. Derivo de cima, 2x, vezes o de baixo, que é x2 mais x menos 1. Menos, derivo de baixo, 2x mais 1, vezes o de cima, que é x ao quadrado menos 1. Pronto. Tudo isso aqui dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, x2 mais x menos 1 ao quadrado. Essa é a derivada da função. Mas a gente não precisa de simplificar esse resultado, né? Aqui eu fiz mais direto, gente, porque eu usei a regra do quociente, tá? Vocês sabem a regra do quociente? Deixa eu fazer uma revisão com vocês aqui, ó. Sempre que tem derivada de divisão, você deriva de cima vezes de baixo, menos deriva de baixo vezes de cima, divide pelo de baixo ao quadrado. Foi essa regrinha que eu usei. Para passar em cálculo de primeira, tem que saber a regra do quociente, né? Enfim. Agora a gente vai substituir o 1 na função derivada. Isso também é simples, né? Depois que você tem a função, fica simples. Aonde tem x, você coloca 1. Então fica 2 vezes 1, 1 ao quadrado, mais 1 menos 1, 2 vezes 1, 1 ao quadrado, embaixo também.
Isso aqui vai dar um número. Você pode muito bem colocar isso tudo na calculadora, ou então fazer a conta, né? Na mão. 2 vezes 1 dá 2. 1 menos 1 dá 0. Mais 1. Então fica 2 vezes 1. Menos. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 1 menos 1, 0. Embaixo tem 1 mais 1, menos 1. Que é igual a 1. 1 ao quadrado dá 1, né? Então, vai ficar 3 vezes 0, que é 0. Isso é 2 vezes 1 sobre 1, que é igual a 2. Pronto. Você deriva, depois substitui 1 na derivada. Aí agora, a gente sabe que a derivada da função no ponto x igual a 1 é igual a 2. O que significa isso? Significa que o a da reta é igual a 2. Entendeu? Isso aqui é a principal aplicação de derivada. Sempre que você tem a derivada, se você substitui valores da derivada, você encontra o a da reta tangente. Perceba que a derivada ela não te dá a equação da tangente. Ela te dá o a da reta tangente. Então, para você passar em cálculo primeiro, você tem que saber que toda reta pode ser escrita como ax mais b. Se você tem um ponto, que nesse caso é 1 e 0, e o a, você consegue calcular o b, e a partir daí você tem a equação da reta. É exatamente esse o passo 3. O passo 3 é a junção dos passos A e B. Eu tenho o ponto 1, 0. Eu sei que o ponto 1, 0 pertence à reta. E eu sei que o A da reta, nesse caso, vai dar 2. O passo C consiste em calcular o B. Entendeu? O passo A, você calcula a imagem do ponto. Você descobre um ponto da reta. O passo B é descobrir o A da reta, né, usando a derivada. E por último passo, você vai calcular o B. Isso aqui é fácil. É fácil se você usar essa notação aqui do ax mais b. Se você usar aquele negócio de x menos x0, y menos y0, enfim, é a mesma coisa, mas assim é mais fácil. Y não é ax mais b? Eu quero saber o b, que é y menos ax. Quem é y? 0. Menos o a, que é 2, vezes o x, que é igual a 1. Então, o b vai ser 0 menos 2. O b é igual a menos 2. Pronto. Se eu tenho o b, você tem a equação da reta. A reta não é sempre ax mais b? Então, fica 2x mais b, que é menos 2. Resposta: 2x menos 2. Entendeu? Muito aluno fala que a resposta é 2. É menos 2. Ou então, em vez de colocar y é 2x menos 2, tenta substituir valores aqui no y e no x. Para você passar em cálculo primeira, você tem que saber inserir a resposta certa. Você fez tudo certinho. Se você marca a resposta errada, o professor corta tudo. Então lembra que a resposta é sempre a equação de uma reta. É ax mais b. Galera, para você passar em cálculo primeira, você tem que saber os padrões das coisas. Eu já estou te passando um padrão pronto aqui, ó. Todo exercício de reta tangente. Primeiro passo, você substitui o x na função. Segundo passo, substitui o x na derivada. E último passo, você vai calcular o b. Calcular b. Quando você faz df de 0, você calcula o quê? Você calcula o ponto da reta. Se você substitui na derivada, você calcula o a da reta. Você calcula o a, que é o coeficiente angular da reta. Sempre segue esses passos, tá? Primeiro calcula o ponto, depois calcula o a, depois calcula o b. Segue esse passo a passo que vai dar certo.